Muito bem, amigos, bem-vindos mais uma vez ao nosso curso Compreendendo o Apocalipse. Estamos estudando o capítulo 9 de Apocalipse. As 7 trombetas são sinais de Deus, avisos de Deus para a humanidade, avisos de Deus para a igreja. E agora, antes da 7ª trombeta, já estudamos a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e sexta. As 6 trombetas já estudamos. Tem vídeo aqui no canal, você pode conferir. Antes de estudar a 7ª, vamos estudar o capítulo 10 de Apocalipse. É um capítulo parentético, assim dizem os especialistas, e ela visa responder uma pergunta muito sincera. Qual é a igreja de Deus que vai terminar a obra de pregação do Evangelho no mundo? Então, hoje vamos estudar a igreja e sua origem profética. Apocalipse 10, versículos de 1 a 11. Vamos abrir a Bíblia? Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem com um arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram 7 trovões as suas próprias vozes. Logo que falaram os 7 trovões, eu ia escrever. Mas ouvi uma voz do céu dizendo: guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram e não as escrevas. Então, o anjo que vi em pé sobre o mar e sobre a terra, levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. A voz que ouvi, vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo: vai e toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhe que me desse o livrinho. Ele então me falou: toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, o comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram: é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Que leitura extraordinária, não é? Você entendeu? Um anjo aparece do céu, envolto com arco-íris, envolto em nuvens. Não é apenas um anjo simplesmente, porque ele tem uma descrição de Jesus, e nós vamos estudar isso melhor daqui a pouquinho. Então esse anjo aparece e com o livrinho aberto nas mãos, ele estende a mão direita para o céu e jura por aquele que vive para sempre, coloca um pé sobre a terra e um pé sobre a água, e o que ele diz? Que não haverá mais tempo, que é necessário, então, que o evangelho seja pregado. E aí o que acontece? João é convidado a ir até esse anjo e pegar esse livrinho. E o anjo manda ele comer o livrinho e manda ele profetizar de novo e diz que agora a pregação do evangelho vai se concluir. Vamos estudar isso com mais detalhe agora. Se prepara, pega a sua Bíblia, vamos lá. Então o que acontece? Neste capítulo 10, Deus revela qual é o povo que ele escolheu para dar continuidade à missão de Israel. Qual era a missão de Israel? Ser um reino de sacerdotes e nação santa, que representasse o caráter de Deus perante as nações, levando a elas o conhecimento de sua santa aliança e, pela fé do Messias, conduzi-las de volta para Deus. Isso cumprindo uma profecia em Isaías 49, versículo 6. Abra a sua Bíblia. Essa profecia fala a respeito do servo de Deus, o Messias, que ele faria uma obra por Israel e uma obra em favor da humanidade, pelos gentios, que são todos aqueles que não são judeus. Isaías 49, 6. Sim, diz ele, pouco é o seres meu servo para restaurares as tribos de Jacó e tornares a trazer os remanescentes de Israel. Também te dei como luz para os gentios, para seres a minha salvação até a extremidade da terra. Fica claro, então, que esta profecia se cumprirá através da fé no Messias, através da fé em Jesus, esse Messias que o povo de Israel rejeitou. Então, a eleição de Israel para se tornar uma nação santa, um reino de sacerdotes e levar
o conhecimento de Deus para o mundo não implica em rejeição de outras nações. Pelo contrário, sua inclusão. Porque Israel sairia para envolvê-las e trazê-las de volta à aliança de Deus, conduzi-las à palavra do Senhor. Israel foi escolhido não apenas para a sua própria salvação, mas para conduzir o mundo todo a partilhar do conhecimento da salvação e das bênçãos através do Messias. Sabemos que Israel falhou em sua missão. Rejeitou o Messias, rejeitou Jesus e rejeitou então a missão que Deus lhe havia entregue. Deixou de ser o povo missionário de Deus. Rejeitou o propósito ao qual foi chamado. Seus líderes perseguiram os apóstolos e discípulos, expulsando-os, e com isso o evangelho foi levado aos gentios. Que tipo de evangelho foi levado? A salvação pela graça, mediante a fé em Jesus, e o poder de resistir ao pecado também mediante a fé de Jesus. Em outras palavras, justificação e santificação pela fé através de Jesus. Onde o evangelho era pregado, o povo era instruído quanto à lei de Deus, o modo de se vestir, de comer, de beber, de trabalhar e de adorar ao Altíssimo. O mundo pagão não se convertia ao judaísmo, mas aprendia deles, dos judeus, como viver suas crenças e práticas de vida santa conforme orientados pelos apóstolos. Muito importante isso, não é? E o que acontece? A igreja não foi criada para substituir Israel. A igreja não é Israel no lugar do Israel da Bíblia. Ao contrário, a igreja é a continuidade do Israel de Deus do Antigo Testamento. Só existe um Israel. São judeus e gentios. A igreja, uma comunidade de fé, não uma etnia. Não um povo em certa geografia. Ao contrário disso, é a unidade, é a união de pessoas que têm fé em Jesus e o confessam como seu Senhor e Salvador. Portanto, a intenção de Deus de haver um só povo se cumprirá. De que maneira? Ele vai trazer o povo judeu de volta a si, através da igreja e os gentios juntos. Vai erguer o tabernáculo caído de Davi, conforme a profecia de Amós, capítulo 9, versículo 9 a 11. Abra a Bíblia. Porque eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel entre todas as nações, assim como se sacode trigo no crivo, sem que caia na terra um só grão. Todos os pecadores do meu povo morrerão à espada, os quais dizem, o mal não nos alcançará, nem nos encontrará. Naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade. Fica claro, portanto, que o plano de Deus de converter, trazer de volta a si o povo judeu que está rebelde contra Jesus, ainda acreditando em mentiras a respeito de Jesus, especialmente por conta da má interpretação, da má vivência que os cristãos têm, porque os cristãos perseguiram muitos judeus, cristãos que não tinham compromisso com a palavra do Senhor. Então, por causa disso, os judeus se mantêm rebeldes contra Jesus, contra a palavra de Deus. Mas a palavra garante que eles serão reenxertados na videira verdadeira que é Jesus, converterão a si em membros e servos da igreja de Deus. E os gentios, do mesmo jeito, seja muçulmano, seja qualquer pessoa de qualquer terra, serão todos convertidos pela palavra de Deus. Aqueles que derem ouvidos, é lógico, porque o livre-arbítrio permite que a pessoa ouça o evangelho, aceite ou o despreze. Romanos 11, verso 23 a 26, ainda vamos perseguindo esse tema. Romanos 11, verso 23 até o verso 26. Eles também, falando dos judeus, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é poderoso para os enxertar de novo. Pois se foste cortado da que por natureza era a oliveira brava, falando dos gentios, da igreja, a gentia, que foi cortada da oliveira que era brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, a fé em Jesus, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais, no caso os judeus. Então essa é a promessa de Deus, que eles vão retornar. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, diz Paulo, para que não sejais presumidos em vós mesmos,
que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o libertador, e ele apartará de Jacó as impiedades. Perfeito? Deu para entender? A promessa de Deus é que o povo judeu pode voltar a ser o povo de Deus, voltando à aliança, podem todos ser salvos e serem instrumentos de pregação do Evangelho do Senhor. Então este é o mistério de Deus, que se cumprirá perto do toque da 7ª trombeta, ainda em nossa geração. O que é esse mistério? É a união de judeus e gentios numa única videira como resultado da pregação do Evangelho no mundo inteiro, conforme Apocalipse 10, versículo 7. Então você percebe, através de Jesus, por meio de Jesus e através da igreja, nós recebemos a cidadania em Israel. Somos o Israel de Deus. João 10,16, Jesus diz: ainda tenho outras ovelhas que não desse aprisco, não do mundo judaico. A mim me convém conduzi-las, trazê-las de volta, mostrar para elas a mensagem de salvação no Senhor Jesus. Então, meus amigos, a igreja cresceu, apesar das perseguições feitas pelos judeus. A igreja continuou crescendo e pregando o evangelho no mundo, muitas pessoas se converteram. Mas aí o que acontece? Para evitar perseguição por conta de suas práticas bíblicas judaicas, a igreja que floresceu em Roma, por ordem de Constantino, passou a guardar o domingo do Império como dia sagrado, ao mesmo tempo em que continuava na prática antiga de guardar o sábado cristão. A igreja em Roma guardava o sábado, porque é uma igreja de orientação bíblica judaica, mas por ordem do Império Romano, muitas pessoas foram obrigadas a guardar o domingo. E muitos estavam guardando o domingo em memória da ressurreição de Jesus, ao mesmo tempo que guardavam o sábado, ok? Então, daí, por acomodação, a igreja de Roma, que era católica e apostólica cristã, se tornou romana, a principal igreja, a igreja imperial. Com o tempo, essa igreja romana passou a perseguir aqueles que não concordavam com seus dogmas e pretensão à infalibilidade. Consequentemente, vieram os cismas, a igreja se dividiu, e depois vieram os protestantes, e deles as mais variadas igrejas evangélicas. É interessante esse tema, você não acha? Continue comigo, vamos lá. Existem hoje mais de 10 mil religiões no mundo. Apenas uma apresenta um Salvador. Todas as religiões no planeta, elas trabalham da seguinte maneira: para a pessoa conseguir salvação ou estar em paz, em harmonia consigo mesma, alcançar um estado de equilíbrio emocional, eles precisam apaziguar uma divindade ou construir uns certos credos, atitudes e filosofias que façam com que esse ser humano venha a agradar essa divindade. É a típica salvação pelas obras. A salvação depende de obras, depende de comportamento, depende de atitudes, e nunca que esses deuses vêm fazer alguma coisa, mas simplesmente exigem comportamentos, atitudes, crenças, alguma coisa para que o ser humano se sinta em paz com essa divindade. Mas apenas o cristianismo apresenta um Deus Salvador. Apresenta um Salvador que vem em busca do perdido, que vem em busca da pessoa que está cansada e não sabe como ser salva. E ele vem e traz para essa pessoa a mensagem da salvação e o poder para ser salvo. Então, das 10 maiores religiões do mundo, nós podemos contar. Primeiro, o cristianismo. Segundo, o islamismo. Terceiro, o hinduísmo, budismo, sikhismo, judaísmo, espiritismo, bahaísmo, shintoísmo, zoroastrismo. Todas religiões muito sérias, pessoas que estão buscando estar em paz e coerência com o divino, mas, como já disse, buscando salvação pelas obras. Existem 33.800 igrejas cristãs no mundo, além da igreja católica, apostólica romana. Só no Brasil, os evangélicos, nós temos a Assembleia de Deus com mais de 12 milhões de membros, Igreja Batista com mais de 3.700.000 membros, Congregação Cristã no Brasil, 2.289.000 membros, Universal do Reino de Deus, mais de 1.870.000 membros, Evangelho Quadrangular, mais de 1.800.000 membros,
Igreja Adventista, mais de 1.560.000 membros. Igreja Luterana, Presbiteriana, Deus é Amor, Maranata, Metodista, Brasil para Cristo, Comunidade Evangélica, Casa da Bênção, Evangelho Congregacional, Igreja Nova Vida e tantas outras igrejas cristãs. Então, desse tanto de igreja e de religiões, cada uma dizendo que é verdadeira, acusando a outra de ser seita, qual delas Deus está usando, trabalhando para fazer um mundo melhor e trazê-lo de volta para a sua aliança? Veja, são todas igrejas que pregam a salvação no Senhor Jesus. Todas essas igrejas não trabalham para o diabo, trabalham para Deus, mas mantendo pontos de vistas separados, confusos, onde as pessoas procuram a igreja mais por conveniência do que por conhecimento da verdade, do que por vontade de fazer a vontade de Deus. E aí? A grande pergunta, então, é justamente esta. Através de qual dessas tantas e variadas igrejas Deus cumpriria seu eterno propósito de advertir, educar e convidar o mundo a retornar para a sua aliança, guardando sua lei? O mundo religioso, confuso e contraditório do jeito que está, tem há séculos tirado a paz da terra com suas crenças e práticas excludentes. E com isso, guerras e perseguições se seguem. Onde quer que alguma igreja, religião, se torne aliada do Estado, isso acontece. Então percebemos que aqui no capítulo 10 de Apocalipse é um parêntese para responder a esta pergunta. Qual é a igreja que Deus está usando com conhecimento bíblico profundo e sério, organizado, para alertar, para instruir, para ensinar, para mostrar a verdade ao mundo? Assim como no capítulo 7 respondeu como um parêntese a pergunta do capítulo 6, verso 16 de Apocalipse, de quem ficaria em pé, quem permaneceria fiel, firmemente estabelecido em tempo de apostasia, o capítulo 7 responde, o capítulo 10 é para responder também que existe uma igreja para isso, né? Já no capítulo 6, o capítulo 7 respondeu a pergunta do capítulo 6, mostrando que os selados eram aqueles que permaneceriam em pé em frente à apostasia. Então, o capítulo 10 revela qual é a igreja que Deus está usando. E no capítulo 11, como ela vai dar testemunho e por quanto tempo, como será resistida pelos inimigos, quais os planos do inimigo e estratégias para impedi-la de triunfar, causando-lhe angústias, decepções, desapontamentos, prisões e morte. Portanto, vamos lá. Fique atento, pegue sua Bíblia. Entre a sexta trombeta e a sétima trombeta, estamos aqui com o capítulo 10. E aparece o quê? Um anjo forte. Quem é ele? E o que ele pretende? Esse anjo forte de Apocalipse é Jesus. Calma, muita gente quando ouve que falar que Jesus é um anjo, está dizendo que isso é heresia. Não, isso é o que a Bíblia está ensinando. O plano de salvação mostra Jesus como mensageiro de Deus. Afinal, o nome anjo, em grego, ângelos, ou no hebraico malach, significa, primariamente, anjo, um ser sobrenatural. E também mensageiro. E este aqui é o Senhor Jesus Cristo glorificado, cuja aparência João e outros profetas já tinham visto. Vou mostrar isso para você na Bíblia. Mateus 17, verso 2. Jesus leva os discípulos, Pedro, Tiago e João, a um monte, chamado Monte da Transfiguração, Monte Tabor. E lá ele é transfigurado. Em algum momento ele retorna à aparência divina que ele tem e brilha ali. Olha a descrição que é dada. Mateus 17, 2. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Percebeu? Apocalipse 1, verso 13 a 17. Esse mesmo anjo, com a cabeça, com o arco-íris envolto na cabeça, o rosto como o sol, as pernas como coluna de fogo, no capítulo 1 de Apocalipse, dos versos 13 a 17, mostra de novo Jesus glorificado. E no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto.
Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Então, fica difícil para você entender que esse anjo é Jesus aqui, mostrando apenas que ele está assumindo um papel de defensor da verdade da palavra de Deus. Ele está defendendo o reino de Deus, defendendo os mensageiros de Deus. Em Ezequiel capítulo 1, abra a sua Bíblia, Ezequiel capítulo 1, versículo 27. Via como metal brilhante, como fogo ao redor dela, desde os seus lombos e daí para cima, desde os seus lombos e daí para baixo. Via como fogo e um resplendor ao redor dela. Verso 28. Como o aspecto do arco-íris que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor. Esta era a aparência da glória de Jeová. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava comigo. Mais uma vez, esse é Jesus em uma teofania, que é uma manifestação divina aos profetas do passado. Mais uma vez, você vai analisar comigo o capítulo 10 de Daniel, versículos 5 a 8, e vai verificar mais uma vez essa pessoa divina aparecendo ao profeta e qual é a reação do profeta diante dessa tremenda visão. 10, Daniel 5 a 8. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços e seus pés brilhavam como um bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Amém? Fica claro, portanto, que Jesus é este anjo, aqui em Apocalipse 10, ele é o anjo do Senhor, o arcanjo Miguel, que nesta função de mensageiro, de intermediário, ele é a voz de Deus, o revelador dos mistérios, o defensor do reino de Deus e o defensor dos súditos do reino de Deus. E ele põe o pé sobre a terra e o mar, que é o mundo, que é habitado, dominado pelas forças do mal, em sua terça parte, lógico. Isso indica que a mensagem dele, a mensagem de Deus, vai alcançar o mundo inteiro. É a obra de pregação do Evangelho. Mateus 24,14 diz, será pregado este Evangelho do reino a todo mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O Evangelho será pregado em tempos de grande tribulação para a igreja do Senhor, mas chegará ao final com o poder do Espírito Santo, porque Jesus garante isso em sua palavra. O mundo inteiro ouvirá. Ellen White diz o seguinte, Ellen White é a mensageira do Senhor, profetiza da igreja. O poderoso anjo que instruiu a João não era ninguém menos que Jesus Cristo. Colocando o seu pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra seca, mostra a parte que está desempenhando nas cenas finais do grande conflito com Satanás. Essa posição denota seu supremo poder e autoridade sobre toda a terra. O conflito se tornou mais forte e decidido de século em século e continuará assim até as cenas conclusivas, quando a magistral atuação dos poderes das trevas atingir seu clímax. Satanás, unido com os homens maus, enganará todo o mundo e as igrejas que não receberam o amor da verdade. Mas o poderoso anjo demanda a atenção. Ele clama com forte voz. Ele vai mostrar o poder e a autoridade de sua voz para aqueles que se uniram com Satanás para se oporem à verdade. Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Então, o livrinho selado representa o quê? Que esse anjo está na mão. Aqui esse anjo nos faz um link, nos leva a outro livro profético, ao do profeta Daniel, cuja última profecia ficou selada, isto é, ficou mantida em segredo até o tempo do fim. Que profecia foi selada? Vamos para Daniel capítulo 12, versículos 4 a 9 e vamos descobrir. Está com a Bíblia aberta? Abra a sua Bíblia. Tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim.
Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros dois, um de um lado do rio, o outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, que isso seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. E quando se acabar a destruição do poder do povo santo, estas coisas todas se cumprirão. Ficou claro? Eu ouvi, porém não entendi. Então eu disse: meu senhor, qual será o fim destas coisas? Verso 9. Ele respondeu: vai, Daniel, porque estas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. O profeta Daniel, então, ele é o profeta cujas profecias alcançam a nossa época. E no capítulo 12 fala de um tempo de angústia, de perseguição, a angústia de Jacó, onde fala também do anjo do Senhor, Miguel, o arcanjo, que se levanta para proteger o povo de Deus. E aí percebe que Daniel recebe a ordem para selar as palavras do livro até o tempo do fim, no verso 4. Em Apocalipse, exige-se o mesmo de João quanto ao que os trovões falaram, em Apocalipse 10, 4. Quando os 7 trovões dispararam suas vozes, ele ia anotar. Não era barulho de trovão, eram palavras articuladas. E Deus pediu para que ele não anotasse. Era um segredo. Por quê? Nós vamos descobrir. Em Daniel foi feita uma pergunta: quando se cumprirão estas maravilhas? Que maravilhas? A implantação da abominação desoladora, a perseguição do povo santo, eram essas maravilhas. E a resposta foi que seria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Isso aí é linguagem profética. Um tempo é 1 ano, 2 tempos, 2 anos, metade de um tempo, 6 meses. Cada dia valendo ano, isso corresponde a 1260 anos, que é o tempo da abominação desoladora e perseguição do povo de Deus pelo anticristo. Que tempo esse contado do ano de 538 a.C., quando a Igreja Católica Romana foi decretada cabeça e mãe de todas as igrejas. E aí ela passou a perseguir todos os dissidentes. E continuou essa perseguição até 1798 depois de Cristo, quando o Papa Pio VI foi preso pelas tropas napoleônicas, pondo um fim à sua supremacia, e a perseguição acabou. Então isso na história. Até o tempo do fim, haveria esse tempo de perseguição, haveria a abominação desoladora, que era um ataque ao santuário, às mensagens do Evangelho, as modificações na lei de Deus, tudo isso seriam abominações. Mas nós estamos vendo aqui um detalhe muito importante. O capítulo 10 de Apocalipse, porém, trata do fim do tempo do fim, ou seja, da nossa época. Isso quer dizer que a profecia de Daniel está para ter seu completo cumprimento na era da igreja remanescente, na época em que vivemos. E o que é que nós vamos esperar de agora para frente? Aquilo que as trombetas alertam, que é a abominação desoladora, que trará o desagrado divino sobre as nações, está prestes a ser imposta. E o que é essa abominação desoladora? É a mudança do sábado pelo domingo em escala global. É o espezinhamento da lei de Deus pelo anticristo. É a promulgação da lei dominical em substituição ao sábado da lei de Deus. E com essa promulgação vem a perseguição do povo de Deus, que está advertindo a humanidade, alertando a esse respeito. E isso vai demorar muito? Não, porque o anjo jurou, levantou a mão direita ao céu e jurou por aquele que vive eternamente, dizendo que já não haverá mais tempo. O anjo jura que não haverá mais tempo, ou seja, não vai mais demorar para que isso tudo aconteça. E outro detalhe, ele jurou dizendo, por aquele que fez o céu, a terra, o mar, as fontes das águas. Esta é uma linguagem voltada para o sábado, do 4º mandamento. Você pesquisando o mandamento do sábado, tem essa linguagem lá. Significando que haverá um grande conflito daqui para frente a respeito do dia que deve ser guardado. É sábado ou será domingo? E aí mais, o princípio dia ano de tempo profético não se repetirá mais a partir daqui. Depois de 1844, as datas não são mais proféticas, são datas literais.
pois os acontecimentos serão rápidos e pegarão a muitos de surpresa. É isso que o anjo está dizendo. Não haverá mais tempo, não haverá mais demora, não haverá mais tempo específico de profecia com data para ninguém. E, portanto, não se pode marcar data para nada. Vai acontecer tudo de uma vez e muito rápido daqui para frente. Ellen White diz o seguinte: as profecias de Daniel são desceladas no capítulo 10 de Apocalipse. Daniel estará na sua sorte no fim dos dias. João vê o livrinho descelado, que é o livrinho do profeta Daniel. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar nas mensagens do primeiro, segundo e terceiro anjos que devem ser transmitidas ao mundo. O descelamento do livrinho era a mensagem em relação com o tempo. Os livros de Daniel e Apocalipse são um. Um é profecia, Daniel, o outro é revelação, o Apocalipse. Um é um livro selado, Daniel, o outro um livro aberto, o Apocalipse. Tá vendo? Ellen White comenta isso no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. O livrinho aqui representa as profecias do capítulo do livro do profeta Daniel. Vamos continuar? E quando o anjo jura que não haverá mais demora, Ellen White explica: esse tempo que o anjo anuncia com solene juramento não é o fim da história deste mundo, nem do tempo da graça, mas do tempo profético que deve preceder o advento de nosso Senhor. Isto é, as pessoas não terão outra mensagem sobre tempo definido. Depois desse período de tempo que se estende de 1842 a 1844, não pode haver um delineamento definido do tempo profético. O cômputo mais longo se estende até o outono de 1844. Comentário de Ellen White, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Aquela profecia de Daniel, de as 2.300 tardes e manhãs, que começa no ano 457 a contagem, termina no ano de 1844. A partir dessa data, em 1844, os tempos não são mais proféticos, são tempos literais. E aí o anjo diz que vai se cumprir, então, o mistério de Deus. Que mistério é esse, meus irmãos? Veja, os profetas viram um mundo com fronteiras, tradições e povos e línguas separados, cheios de injustiça e conflitos, onde o mal predomina. O povo separado por barreiras sociais, tradições e religiões em confusão, buscando supremacia. Mas nos dias desses reis, dessas supremacias, dessas buscas de um dominar o outro, de país invadir o outro, Deus estabelecerá seu reino. Haverá um só povo, o povo de Israel, que é a igreja, o povo que pela fé vai se insurgir contra os poderes do mal e mostrar o caminho para a casa do Pai. A pregação do Evangelho vai fazer com que judeus, gentios, cristãos e muçulmanos se unirão como irmãos em Cristo. E motivados pela mesma fé que motivou Abraão, eles voltarão para Deus e ajudarão na pregação do Evangelho. É a bênção prometida desde Abraão a todas as famílias da terra e aguardada com paciência pelos profetas. E isso vai acontecer um pouquinho de tempo antes do toque da 7ª trombeta. Nós precisamos confiar e esperar. Então, o mistério de Deus não é o dia e a hora da volta de Jesus. Mateus 24, 36, Jesus disse o quê? Que a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem o Filho, nem os anjos, somente o Pai. Então, este mistério não é a revelação da volta de Jesus. Isso permanece sendo um segredo a ser revelado por Deus com voz de trovão. Qual é o mistério de Deus a ser cumprido, então? Porque a palavra lá é ser cumprido, não ser revelado. Esse mistério é a reprodução do caráter de Cristo no seu povo, que unido ao poder divino será forte e poderoso para fazer as obras que Jesus fez. Um povo que, submetido ao poder do Espírito Santo, vencerá o pecado, guardará a lei com a perfeição do caráter de Cristo, que vai produzir um reavivamento entre os judeus, muçulmanos e cristãos fiéis, que, unidos ao corpo de Cristo, a igreja remanescente, proclamarão a última advertência ao mundo. Está isso na Bíblia? Claro que está. Romanos 16, verso 25 e 26. Ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos,
e que agora se tornou manifesto e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência por fé entre todas as nações. Ao Deus único e sábio seja dada a glória por meio de Jesus Cristo pelos séculos dos séculos. Amém. Está confirmado pelo Evangelho. A pregação do Evangelho vai chegar ao mundo gentil e a judeus, e todos, através de Jesus, receberão a cidadania de Israel. Efésios, capítulo 3, verso 14, 4 a 12. Pelo que quando ledes, podeis compreender o meu discernimento do mistério de Cristo, o qual em outras gerações não foi dado a conhecer aos filhos dos homens, como agora foi revelado aos seus santos apóstolos e profetas no Espírito, a saber que os gentios são co-herdeiros, membros do mesmo corpo e coparticipantes da promessa em Cristo Jesus, por meio do Evangelho, do qual fui constituído ministro, conforme o dom da graça de Deus, a mim concedida, segundo a força operante do seu poder. A mim, o menor de todos os santos, me foi dada esta graça de pregar aos gentios o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, e manifestar qual seja a dispensação do mistério desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança mediante a fé nele. Portanto, está claro na palavra de Deus que através da Igreja, o Senhor Jesus Cristo será o grande Salvador de todos aqueles que nele crê, unindo-se à Igreja, judeus, muçulmanos, cristãos fiéis, e juntos pregarão o Evangelho ao mundo, darão a última mensagem de advertência ao povo que quer ouvir. Diz assim ainda, Colossenses 1, verso 26 e 27. O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Ficou claro aí para você? O mistério de Deus, a reprodução do caráter de Cristo em seu povo, que como missionários vão desbravar a ignorância do mundo e levar a pregação do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Ellen White confirma o seguinte, sobre os 7 trovões que iam falar e João foi impedido de escrever. Depois que os 7 trovões se pronunciaram, vem a instrução a João, assim como a Daniel, a respeito do livrinho. Guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram. Apocalipse 10, 4. Isto está relacionado com eventos futuros que serão revelados em sua ordem. Daniel estará de pé na sua porção no final dos dias. João vê o livrinho aberto. Então as profecias de Daniel têm seu devido lugar na primeira, segunda e terceira mensagens angélicas a serem dadas ao mundo. A abertura do livrinho foi a mensagem relacionada com o tempo. Ellen White, Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. Então, os 7 trovões são mensagens que serão revelados em sua ordem, relacionadas a eventos futuros. Primeiro, com os mileritas de 1844. Segundo, com o final da história da igreja remanescente nesta terra. Vamos continuar e vamos ver. O livrinho devorado, meus irmãos. João foi até ao anjo, disseram para ele, vai até o anjo e pega o livrinho. E ele chegou lá e o anjo disse, pega o livro, devora-o, ele na sua boca será doce como mel e será amargo no seu estômago. Essa é uma experiência, porque comer e devorar são diferentes. Comer significa estudar com paciência, analisar as coisas de acordo com um propósito específico. Devorar é comer com pressa, sob pressão, e aí se comete erros. E quais são os erros, amados? Na experiência do povo de Deus, alegria e decepção sempre estiveram presentes como resultado de dramáticos erros de interpretação profética, graças ao devorar, ao não prestar atenção no que está lendo, não compreender e sendo apressados em anunciar as coisas. Foi assim com os discípulos de Jesus, que interpretaram a obra do Senhor como a de um Messias político, de um reino no mundo de pecado, onde todas as nações pagariam tributo a Israel. Vendo Jesus fazendo suas obras de milagres e prodígios,
E o evangelho sendo anunciado e as pessoas se aglomerando, ficaram felizes. A experiência era doce como mel para eles, na expectativa de que Jesus ia colocar Israel como o cabeça das nações. Porém, Jesus morre numa cruz e frustra essa feliz expectativa. Aí a experiência é amarga, amarga decepção. Essa mesma experiência, já no tempo do fim, experiência semelhante aconteceria com os mileritas, que interpretando apressadamente a profecia de Daniel 8,14, das 2.300 tardes e manhãs, entenderam que Jesus viria em 1844 para purificar a terra com fogo. Foi decepção tão amarga quanto a dos apóstolos. Foi uma grande decepção. Enquanto os mileritas pregavam o evangelho ao mundo, mostrando pelas profecias, pelos cálculos proféticos das 2.300 tardes e manhãs que Jesus estava vindo no entendimento deles, Jesus estava vindo em 1844, a mensagem para eles era de grande alegria e grande satisfação. O que acontece? A mensagem foi recebida com doçura por todos. Jesus estava voltando, segundo eles, em 1844. Mas o que acontece? A data chegou e nada aconteceu. Tiveram uma pequena decepção. Ajustaram os cálculos de 1843, ele voltaria em 1844. 22 de outubro de 1844. O que acontece, amados? Agora sim, ele vem. As profecias se cumpriram, as datas estavam batendo certinha, de acordo com o calendário judaico caraíta, a data certa era 22 de outubro de 1844 e Jesus estava voltando. Quem creu, tocou a trombeta. Deixou tudo de lado, terras, plantações, trabalho, relações familiares, tudo que os havia impedido de se aproximar de Deus foi deixado, porque Jesus estava às portas. Chegou o dia, passou a noite de 1844, 22 de outubro, e Jesus não veio. Mais um desapontamento maior de todos. A decepção foi tão grande, tão amarga, que começaram a chorar. Tristeza profunda, angústia, perplexidade. Tudo que se possa imaginar aconteceu. Amargo foi esse tão grande desapontamento que nem a morte de parentes se podia comparar. Aí depois veio o ridículo, veio o escárnio, o deboche, enfrentar o povo numa realidade cruel para a qual não tinham resposta e nem entendiam. Por que Jesus não veio em 1844? Erraram? A profecia estava errada? A Bíblia estava errada? O que aconteceu? Não. Foram apenas expectativas frustradas. Ilusão de foco. Tanto os discípulos de Jesus quanto os mileritas projetaram o futuro focando naquilo que era emocionalmente marcante para eles e ignoraram os sinais claros de que iriam se decepcionar por não aceitarem o contrário do que buscavam. Jesus avisou os discípulos várias vezes que iria morrer, mas eles não queriam ouvir. A mensagem doce para eles não era essa. E quando ele morreu, veio a decepção. Jesus avisou os mileritas. Pessoas tiveram sonhos, avisando que as trombetas não tinham tocado ainda. Leram o profeta de Apocalipse no capítulo 10, mas não deram atenção. Estavam tão alegres que Jesus voltaria em 1844 que não quiseram entender que haveria de se passar por uma decepção para o bem da igreja, para expurgar delas os insinceros. E aí, meus irmãos, com oração, com estudo da palavra, eles procuraram investigar o que foi que deu errado. E descobriram que a profecia estava certa, só o evento que estava errado. Jesus não estava vindo no final das 2.300 tardes e manhãs, em 22 de outubro de 1944, para a terra, não. Estava indo ao santuário, no Santíssimo, purificar o santuário, conforme a profecia da palavra de Deus. Daniel 9, verso 24, dizia que ele iria ungir o Santíssimo, o Santo dos Santos, depois de Jesus ter sido ungido no seu batismo. Eles, portanto, passaram a entender melhor a profecia e Deus concedeu, então, visões. Deus concedeu, mais uma vez, para o povo dele, uma experiência muito dramática. O povo precisou ser provado em 1844. Por quê? Ellen White diz o seguinte, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 971. O povo de Deus seria provado. A luz especial concedida a João
que foi expressa nos 7 trovões, constituiu a delineação de eventos que sucederiam sob as mensagens do primeiro e segundo anjos. Não seria conveniente que as pessoas conhecessem essas coisas, pois sua fé precisava ser provada. Na ordem de Deus, seriam proclamadas verdades muito maravilhosas e avançadas. As mensagens do primeiro e do segundo anjo deviam ser proclamadas, mas não seria revelada nova luz antes que essas mensagens realizassem sua obra específica. Isso é representado pelo anjo com o pé sobre o mar, proclamando com soleníssimo juramento que já não haveria demora. Então haveria uma decepção, mas eles não quiseram saber, ok? E aí, resultado. O anjo disse lá, importa que profetizes, depois de comer o livrinho e se tornar doce na boca e amargo. Isso significa que a igreja teria a presença do dom profético. A igreja teria um profeta, na verdade uma profetisa. Alguém escolhida para animar, para orientar, para fortalecer a igreja na tarefa sublime de anunciar a verdade ao mundo e que essa verdade triunfaria pelo poder do Espírito Santo. Ellen White foi a pessoa que teve mais de 2.000 sonhos e visões e escreveu mais de 100.000 páginas, conselhos para a igreja, uma fonte de inspiração, de conforto, de orientação, de correção para a igreja e para todos os fiéis de Deus em todos os lugares. Seus escritos, postos que, inspirados, do mesmo jeito que a Bíblia foi, não estão no mesmo nível da Bíblia. Não é para competir com a Bíblia. Não é uma Bíblia. Deus transmitiu através de Ellen White, sua mensageira, assuntos como saúde, educação, vida familiar, temperança e uma série de outros assuntos. Então, os livros de Ellen White não são para substituir a Bíblia. Ao contrário, ela é o dever de casa para voltarmos à Bíblia. O espírito de profecia é aquilo que está sendo o que está sendo falado no espírito de profecia é aquilo que ninguém mais está falando. Portanto, Ellen White, foi escolhida para ser profeta de Deus, trouxe sonhos, revelações, orientações, e é por isso a igreja, se seguir seus conselhos, estará segura no toque das trombetas, estará segura nos eventos finais, se compreender a palavra do Senhor através de sua serva, de sua mensageira. Você acredita nela? Já estudou algum livro? Procure com alguém e você vai descobrir maravilhas através do estudo dessa escritora fantástica que é Ellen White. Bom, o anjo falou que haveria uma decepção para a igreja no ano de 1844. No entanto, devo dizer que o povo de Deus passará por novo desapontamento. A profecia nos garante isso. O movimento adventista do sétimo dia começou com um grande desapontamento e terminará de modo semelhante. Como? Mais uma vez, por conta de erros populares de interpretação e marcação de datas. Cresce a mesma expectativa que houve no movimento milerita, a volta de Jesus, que vai acontecer em 2025 ou 2027, que alguns estão marcando essas datas por aí. E de onde vem essa ênfase? De onde tiraram essa ideia? Da interpretação apressada que muitos leigos e pastores fazem da abordagem de Ellen White dos 6.000 anos. E o resultado será o que sempre foi: frustração, desapontamento, fanatismo, perda de confiança na Bíblia e abandono na fé. Porque a data 2025, 2027 vai chegar, Jesus não vai vir, porque o dia e hora ninguém sabe, e as pessoas vão se decepcionar. Vão começar a abordar a igreja e os membros da igreja chamando de seita, muitos vão ser debochados, muitos não vão suportar isso e vão esvaziar a igreja. Será um abalo muito grande para muitas pessoas. A fé delas não vai suportar. E Deus está de novo avisando. Cuidado com a marcação de datas. Haverá um novo desapontamento por causa disso. E a igreja vai sofrer um abalo muito grande. Será uma sacudidura violenta para a igreja. Você está preparado para isso? Preste atenção então no que diz a palavra do Senhor. O desapontamento que houve em 1844 e que vai acontecer no futuro, tem os mesmos objetivos, as mesmas lições. O desapontamento, outro sim, embora resultado da compreensão errônea por parte dos crentes da mensagem que apresentavam, deveria redundar para o bem. Poria à prova o coração dos que haviam professado receber a advertência.
Em face de seu desapontamento, abandonariam eles temerariamente sua experiência cristã, renunciando à confiança na palavra de Deus? Ou procurariam com oração e humildade discernir em que tinham deixado de compreender o significado da profecia? Quantos haviam sido movidos pelo temor, por um impulso do momento ou excitação? Quantos eram de ânimo indeciso e incrédulos? Multidões professavam amar o aparecimento do Senhor. Quando chamadas a suportar o escárnio e o opróbrio do mundo e a prova da demora e do desapontamento, porventura renunciariam à fé? Porque não compreendessem de pronto o trato de Deus, rejeitariam essas pessoas verdades sustentadas pelo mais claro testemunho da palavra divina? Ellen White, Grande Conflito, página 354. Então, o desapontamento de 1844 trouxe essa reflexão para os mileritas. Fortaleceu a fé daqueles que continuaram estudando a palavra e em oração buscaram permanecer firmes às revelações já recebidas. E no final da história deste mundo, a mesma coisa para a igreja remanescente mais uma vez acontecerá. Esta prova revelaria a força dos que com fé verdadeira haviam obedecido ao que acreditavam ser o ensino da palavra e do Espírito de Deus, o Espírito de profecia. Ensinar-lhes-ia o que unicamente tal experiência poderia fazer. O perigo de aceitar as teorias e interpretações de homens, em vez de fazer com que a Bíblia seja seu próprio intérprete. Aos filhos da fé, a perplexidade e tristeza resultantes de seu erro operariam a necessária correção. Seriam levados a um estudo mais acurado da palavra profética. Seriam ensinados a examinar mais cuidadosamente o fundamento de sua fé e rejeitar tudo que, conquanto amplamente aceito pelo cristianismo, não estivesse fundamentado nas escrituras da verdade. Para estes crentes, assim como para os primeiros discípulos, o que na hora da provação lhes parecia obscuro à inteligência, mais tarde se faria claro. Quando vissem o fim do Senhor, conforme Tiago 5,11, saberiam que, apesar da provação resultante de seus erros, os divinos propósitos de amor para com eles estiveram continuamente a cumprir-se. Aprenderiam por uma bendita experiência que ele é muito misericordioso e piedoso, que todos os seus caminhos são misericórdia e verdade para aqueles que guardam o seu conserto e os seus testemunhos. Essa é a advertência que a serva do Senhor faz aos crentes adventistas do sétimo dia, desses últimos dias que estamos vivendo, para que não vão por esse caminho. Não acreditem em datas, haverá um novo desapontamento. O toque da sétima trombeta será o evento para o qual Satanás usará de sua máxima capacidade de seduzir e enganar. Por isso, o capítulo 10 nos mostra a igreja e o capítulo 11 vai nos mostrar qual é o problema que vai acontecer. O que vai acontecer com a igreja? De que forma ela vai dar testemunho? Como o povo vai estar preparado? O que eles vão sofrer em pregar o evangelho? Então, coisas estranhas acontecerão dentro e fora da igreja, como a ação de Satanás. Decepções por dentro, perseguição por fora. Toda a sua fúria será posta em ação para tentar destruir o povo santo de Deus e evitar que eles cumpram o propósito final do evangelho, que é levar toda a nação, tribo, língua e povo à advertência final contida na mensagem dos 3 anjos. Vamos estudar esse assunto, aguarde. Só que antes de estudar esse assunto das mensagens dos 3 anjos, de Apocalipse 14, vamos estudar o capítulo 11, nosso próximo estudo, e descobrir o arqui-engano fatal e como podemos vencê-lo se nos apegarmos à palavra de Deus. Então, amigos, no capítulo 12, você vai descobrir a formação histórica da igreja e seu inimigo mais letal. No capítulo 13, os aliados do dragão. No capítulo 14, o remanescente e a mensagem final de advertência. Nos capítulos 15 e 16, os juízos derradeiros de Deus. No capítulo 17, a falsificação da religião verdadeira, a impostora que dominará o mundo. No capítulo 18, a queda definitiva de Babilônia. No capítulo 19, a volta de Jesus. Capítulo 20, os santos no céu, o milênio e a prisão de Satanás no abismo e o juízo final. E nos capítulos 21 e 22, a descrição do novo céu, nova terra, a nova Jerusalém, a capital de Deus, e as nações adorando aquele que vive e reina para todo sempre de um sábado a outro.
conforme a palavra do Senhor. É o início da eternidade com Deus. Eu aguardo você no nosso próximo estudo, que será, então, o Apocalipse 11, a mensagem do santuário e as testemunhas de Deus. Espero que você tenha gostado. Se gostou, deixe o seu like, se inscreva no canal, divulgue para os seus amigos e não se esqueça, estude a palavra de Deus. Não vá porque alguém tem uma profecia que tem outra, não busque isso. Busque a palavra do Senhor e o espírito de profecia. Ali estão todas as orientações de Deus para o seu povo e, portanto, nós precisamos estar firmemente fortalecidos no Senhor e na força do seu poder nas Escrituras. Até o próximo estudo. Até mais.